Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos na paz e no amor de Jesus, amém? Hoje vamos fazer uma meditação sobre as pessoas que acompanham Jesus e acabam abandonando Jesus. Vamos para isso usar uma parte do capítulo 6 do Evangelho de João, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa bela natureza. Pedimos ao Pai que abençoe todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, para que todos possam ter experiências cada dia mais profundas com o Senhor. Pedimos que abra o nosso entendimento para a mensagem que vamos ouvir e que possamos aplicar na nossa vida. Peço que abençoe todas as pessoas essa semana que começa hoje, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João 6, do 66 ao 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o capítulo 6 do Evangelho de João, os versículos que a Noemi leu, não é? Jesus está expondo verdades espirituais, não é? E as pessoas que o seguiam, alguns dos seus discípulos, ele tinha vários discípulos, além dos 12 apóstolos, né? As pessoas que o seguiam como discípulo não entendem as palavras de Jesus como espirituais, não entendem. E por não entenderem essas palavras, de uma certa maneira eles se escandalizam, eles resolvem ir embora, deixar de seguir Jesus. E vários dos discípulos de Jesus vão embora, não é? Restando apenas os 12 apóstolos, não é? E Jesus pergunta a eles assim: vocês também querem ir embora? E Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus, não é? Então é essa passagem que nós usamos para comentar assim uma situação muito frequente hoje em dia na fé cristã. Pessoas que abraçaram a fé cristã, que frequentam uma religião, frequentam uma igreja, confessam Jesus como Salvador e depois, por vários motivos, deixam a fé e se declaram, às vezes, até que não creem mais em Deus, se declaram como ateus. Eu não creio mais porque eu vi muitas coisas erradas na igreja, ouvi muitas coisas erradas na minha religião e acabam abandonando a fé, não é? E da mesma forma que essas pessoas, os discípulos de Jesus, aqueles que foram embora, se escandalizaram e deixaram de seguir Jesus, essas pessoas também se escandalizam com muitas coisas que eles não entendem numa igreja, numa sociedade cristã, onde as pessoas ali cultuam, têm a mesma fé cristã, não é? Nas mais diferentes igrejas, religiões, e se escandalizam, às vezes aceitam muito críticas que são muito infundadas e acabam deixando a fé cristã e acham até que é mais certo ser ateu, não é? As pessoas às vezes têm até um ar de superioridade: eu sou ateu, eu não creio em nada, até numa posição até de debochando daqueles que creem em Deus, não é? Mas na verdade, hoje o nosso foco são das pessoas que abraçaram a fé e deixaram a fé. Por que isso acontece? O que nós temos que entender é que perfeito, todo amoroso é Deus, é Jesus. Jesus é perfeito, ele é amoroso, ele não nos decepciona, não é? Jesus quer nos ensinar, Jesus quer que sejamos seus discípulos, Jesus quer só o nosso bem. Mas nós vivemos em sociedade. As religiões, as igrejas, os padres, os pastores, todas as outras religiões são compostas por seres humanos, não é? Seres humanos que muitas vezes conhecem até a Bíblia, conhecem a palavra, mas conhecer é uma coisa, explicar é uma coisa, viver aquilo que se conhece, aquilo que se explica é mais difícil, porque
Porque nós temos uma limitação. Nós estamos num processo que a Bíblia chama de santidade. É um processo de conhecimento de Deus, é um processo de viver aquilo que nós cremos, viver as lições de Jesus. E cada um tem as suas dificuldades. Tem o orgulho, tem uma ambição também que nem todos conseguem segurar, tem vários sentimentos que atrapalham o nosso crescimento cristão. E quando somos assim de uma religião, de uma igreja, muitas vezes esperamos muitas coisas das pessoas ali, dos padres, dos pastores, daqueles que existem religiões que têm outros títulos, não é? Mas esperamos uma perfeição deles que não existe, porque como nós, eles são seres humanos e são falhos. A mesma coisa também as pessoas que também nos rodeiam, que nós chamamos de irmãos de fé, não é? Que professam a mesma religião que nós. Muitas vezes elas também falham, porque elas, apesar de conhecerem a palavra, apesar de conhecerem os ensinos de Jesus e estarem aprendendo, elas muitas vezes não conseguem viver aquilo que aprenderam, aquilo que sabem que Jesus gostaria que elas fizessem, porque nós estamos num processo de santidade, um processo de aprendizado, onde nós vamos calcando a vontade de Deus de uma forma devagar. Muitas vezes pregamos a paz, mas no momento onde somos pressionados, queremos brigar, porque não nos conseguimos controlar como Jesus gostaria que fôssemos assim amorosos, pacíficos, não é? Então, às vezes, é um exemplo só que eu estou dando, com tantos exemplos que existem. Então as pessoas vendo os irmãos dando mau testemunho, às vezes os líderes das igrejas, tantos outros, as pessoas falam assim, eu não creio mais na igreja, não creio mais em Jesus, e muitas vezes isso afasta as pessoas da fé que um dia elas abraçaram. Não é? Eu não posso deixar Jesus de forma nenhuma. Às vezes eu estou numa religião, numa igreja, onde eu não me sinto bem, o correto é eu procurar uma outra, onde eu possa me sentir bem, fazer reuniões também em família, independente de ir na igreja, para ler a Bíblia em família, ter a comunhão com Deus perfeita e conhecer melhor Jesus, não é? Conhecer os seus ensinos. Jesus nada tem a ver com os nossos defeitos. Jesus é perfeito, mas as pessoas abandonam a fé, abandonam Jesus, ainda confessam que são ateus, não é? E Jesus, nessa passagem que nós lemos da Bíblia, devido ao ensinamento que Jesus estava fazendo, ensinamentos espirituais, que ele alerta que eles não deveriam entender como coisas materiais, os discípulos deixam Jesus e Jesus pergunta aos seus 12 discípulos, vocês também querem ir embora? E Jesus pergunta muitas vezes para nós, vocês também querem me deixar, querem ir embora? E nós temos que responder aquilo que Pedro, em nome dos 12 apóstolos, respondeu, Senhor, para onde iremos? Sem Jesus, para onde nós iríamos? Ficaríamos nas trevas, perdidos. Jamais deixemos Jesus por nenhum motivo. Vamos entender que nós somos falhos, as pessoas são falhas, mas Jesus nos ama, Jesus é perfeito. E nós temos que responder como Pedro, Senhor, para onde iríamos? Né? Para onde iríamos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Apenas Jesus tem as palavras da vida eterna, das coisas de Deus. Nós conhecemos a Deus através dos ensinos de Jesus, amém? E nós também precisamos falar como os apóstolos, que nós temos visto Jesus e concordamos que Ele é o Cristo, o Santo de Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos, assim, ser mais firmes na fé, ser mais compreensivo com as pessoas também, com os nossos irmãos de fé, com aqueles líderes, seja a religião que eu frequentar. Se eu não frequentar nenhuma religião, vamos também ser compreensivos também com aqueles que às vezes se declaram cristãos e dão mau testemunhos, porque nós estamos no mundo
E não somos perfeitos, e dar mau testemunho, infelizmente, é uma coisa mais comum do que deveria ser. Nós estamos aprendendo. Falar nem sempre quer dizer que nós conseguimos viver aquilo que falamos, mas temos um processo de santidade, de aperfeiçoamento, e alcançaremos essa meta de cada dia ser mais parecidos com Jesus, cada dia ter um coração mais agradável a Deus. Mas jamais deixemos Jesus, jamais, porque só Jesus tem as palavras da vida eterna e a vida, e nós precisamos dele. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Amém. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas e também que assista os outros vídeos. Nós temos muitos vídeos Amém. já no canal. E como o Alexandre falou, a gente não deve se acomodar, né? Na vida cristã. A gente deve tentar sempre melhorar, dar um bom testemunho, né? E seguir Jesus. Amém. Não abandonar, porque Jesus nunca nos abandona e Ele é perfeito. Amém? Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.